Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 10 de dezembro de 2020, quinta-feira, e vamos aos gráficos. No mini índice futuro, no pregão de hoje, ele respeitou a média de 8 períodos e subiu forte, rompendo aí a máxima do pregão anterior. Tá? A expectativa era que depois dessa lateralização que fez até a média, por conta do movimento baixista de ontem, com grande volume, que o movimento de correção até a média de 20 se iniciasse. Só que o preço ele acabou respeitando a média, ele chegou até aí abaixo da média de 8 períodos, mas voltou subindo forte e fazendo um candle de força. Tá? O mercado continua altista, né? Super tendência de alta. E o que a gente segue é o gráfico, né? Então, segue o baile. No gráfico de 5 minutos, aqui né, eu marquei a máxima do pregão anterior e é né, uma fronteira aí, importante para um day trade, né? Porque a partir do momento que na tendência de alta ele rompe a máxima do pregão anterior, há um potencial de alta maior, né? Porque a alta do pregão anterior ela se torna uma resistência, né, considerável. Então, por volta de 11 meio-dia, ele rompeu a máxima do pregão anterior e teve aí um leve movimento de alta depois, seguido por um movimento de lateralização, tá? Então, hoje ele ele havia formado, abriu com uma queda até a média de 20, respeitou a média, mas depois caiu abaixo da média, voltou acima da média, e quem esperou uma correção até a média de 20 períodos, acabou não tendo um trade aí, acabou saindo possivelmente no 0 a 0 aqui em cima. Quem entrou depois de uma correção na média de 8, que se deu por volta dessa região aqui, né, logo abaixo aí do rompimento, também no rompimento também teve uma leve correção na média de 8 períodos, o que resultou também num trade comprador. Mas hoje a tendência, embora né, subiu bastante, é engraçado, no gráfico de 5 minutos não teve aí muita oportunidade, sim, não teve muitos pivôs formados, né? Geralmente quando a tendência é forte, há a formação de vários pivôs seguidos, né, um após o outro, o que não ocorreu no pregão de hoje. Então, uma relação risco-retorno é menor, porque a partir do momento que ele vai formando pivôs, topos e fundos ascendentes, a tendência ela se torna mais fluida e se torna mais fácil você né, pegar a tendência, tá? Porque se você, por exemplo, né, usa a média de 20 períodos como referência, você esperou ele rompeu aqui a média de 220. Quando ele rompe, você espera uma correção para você entrar. Corrigiu e formou esse candle aqui barra elefante. E aí você espera o gift e entra acima do gift, que é aqui, ó. Aí o que acontece? Ele andou apenas 251 pontos para voltar a cair. Então, né, tendo a média aí de 20 como referência, não foi muito, né, não teve um trade aí considerável, tá? Embora foi, né, um candle de força e o preço se mantém acima da média de 8 períodos, tá? O volume de hoje foi considerável, né? Foi alto o volume de hoje, o ABV se mantém alto. Vamos aqui para a BOVA11, que é o ETF do Ibovespa, que também subiu. O volume já do ETF não foi acima da média. O ABV ele voltou, ele não está acima ainda do topo histórico do ETF. O topo histórico está em 178,34, ele não ainda está no topo histórico. O MACD ele está chegando no ponto de exaustão às médias, tá? Você pode ver que o histograma ele está até diminuindo, tá? Mas segue em movimento de alta. Como ele rompeu acima do alvo anterior, alvo de Fibonacci anterior, né, a gente pega e estabelece o próximo alvo
é exatamente aqui, né? Onde que já estava já? Região de R$ 115. Para o BOVA11, esse é o próximo alvo. Ele fechou acima da região, né, do alvo anterior, então o próximo alvo a ser atingido é R$ 115,14 para o BOVA11. O Ibovespa à vista, ele fechou, né, ele tinha o alvo anterior foi na região de 113.900, segurou por um tempo até fazer uma correção até a média de 8 períodos e hoje rompeu. Aí como rompeu e fechou acima, a gente pega a projeção e estende, né, para a próxima retração aqui. E aí a próxima projeção aí do Ibov é 117.798, tá? 117 mil pontos do Ibovespa à vista. Tá? O MACD também está chegando no ponto de exaustão, mas o volume de hoje do MACD do Ibovespa à vista foi alto. Tá? Então, né, tá, aí tem mais um pouco ainda para andar até o próximo alvo de Fibonacci, o Ibovespa, o BOVA11 e o mini índice futuro, tá? O mini dólar, ele também seguiu em tendência de baixa, respeitando a média de 8 períodos em super tendência e rompendo, né, no caso a tendência de baixa, a gente pega como referência mínima, né? Então se o impulso, né, os preços eles estão caindo, né, quando ele rompe a mínima do pregão anterior, o potencial de queda ele se torna maior. Né, a gente vai no gráfico de 5 minutos e vê que teve, foi justamente no rompimento aqui abaixo desse pivô de baixa aqui formado, que ele rompeu a mínima do pregão anterior e ensejou aí queda, chegando a cair, vamos pegar aqui de baixo para cima, cair 68,77 pontos, tá? Para quem usa média de 20 períodos, ele formou um outro pivô aqui, ele não respeitou a média, ele veio romper abaixo do pivô aqui, tendo caído aí 30 pontos, né? Só que como é impossível você pegar toda essa máxima, a não ser que você já tenha previamente estabelecido, né, que você ia pegar aí 29, 30 pontos, se você fez um stop barra barra, você saiu por volta de 20, 23, 20 pontos, né? O mini dólar hoje ele oportunizou um trade maior, né? Uma relação risco-retorno melhor aí do que o mini índice, né? Tendo a média de 20 períodos aí como referência. Okay? Então o mini dólar também segue em queda, tá? E com o alvo já anteriormente formado. Deixa eu ver aqui se o alvo está aqui no dólar futuro. Não, eu tinha traçado um alvo. Então vamos pegar aqui. Vamos traçar aqui o alvo então. Para o mini dólar. A gente pega como referência a máxima. Tá? E o pivô de referência é este daqui, né? Porque é o seguinte, ele forma. Lá no curso Fundamentos de Análise Técnica, eu explico sobre isso. Né? Aí tem um topo, aí ele vem, forma um fundo mais baixo. E depois ele sobe e forma um topo mais baixo que o anterior. E aí, esse fundo que ele forma, esse primeiro fundo, vamos tirar a retração aqui para você ver. Aqui, ó, ele formou o primeiro fundo aqui. Então, esse primeiro fundo, ele é a cabeça do pivô de baixa. É aqui. E é aqui que é a nossa referência para projeção. A gente pega lá a máxima, a gente estica a ferramenta é de retração, tá? Ela chama retração de Fibonacci. A gente coloca os alvos de 100, 61.8, 50, 38.2 e 0. E aí, a 61.8 é a primeira referência que a gente coloca sobre a cabeça do pivô, tá? Então, aqui, ó, a gente inclusive respeita o pavio, tá? O pavio a gente coloca aqui, ó, né, a máxima lá no início do movimento de baixa, né? E a primeira retração 61.8 sobre abaixo do pavio do primeiro pivô, né, da cabeça do primeiro pivô. E nós temos o alvo em 4,86. Tá? Então, mini dólar aí, no gráfico diário, o alvo é em 4,86. Essa queda, ela se dará ainda nesse alvo. O alvo anterior foi R$5,08, né? 5,08. E aí ele fechou. Ele também havia segurado aí por 3 pregões. E hoje ele rompeu a região do alvo anterior. E quando ele rompe e fecha abaixo dela, estando em tendência de baixa, né, a gente pode aí pegar e fazer a projeção para o outro alvo. Então o dólar tem a projeção aí de cair até 4,86, ok?
Olhando aqui os papéis que mais caíram, mais subiram, vamos rapidamente aqui. CSN A3 subiu, também não corrigiu até a média de 20 períodos, corrigiu até a média de 8 e já subiu forte. O próximo alvo de Fibonacci para CSN A3 é R$30 e 73 centavos, tá? Esse impulso aí de alta, ele tem aí como alvo essa região. O OBV ele não está acima do topo histórico, mas ele está subindo. O MACD também está subindo e o volume financeiro hoje foi muito alto. Tudo indica aí que CSN vai rumo ao próximo alvo. Prio 3 também corrigiu até a média de 8 períodos e subiu. Não rompeu o último topo, tá? Mas tá mostrando volume, né? Ele finalmente rompeu o topo histórico do OBV. Né, o alvo dele, o próximo alvo de Prio 3 é R$ 66,74. Tá? Essa super tendência, a condução dela melhor é você, né, pela média de 8 períodos. Você conduzir o stop sempre abaixo dessa média. Tá? Essa é a melhor forma de você ter a condução do trade. SEER3, SIR3 foi em alta, mas segurou na média de 200 períodos. Então, né, e o OBV ele também não está acima do topo histórico, então tem que ter cuidado aí com o CIR3. É melhor você esperar um rompimento aí da média de 200 períodos. Entre os papéis que mais caíram tem o Ether 3. Enquanto o preço ele está acima da média de 20 períodos, a gente mantém que ele não perdeu a tendência, tá? Então assim, houve queda forte, tá? Houve queda forte, mas tá acima da média de 20, tá? Então a gente considera tecnicamente como um movimento de correção, né? Porque, como falei lá no curso de Fundamentos de Análise Técnica, eu falo sobre a teoria de Down, que ele fala, né, que os preços eles sobem, os preços eles não sobem em linha reta, né? Eles sobem, caem um pouco, sobem, caem um pouco. Esse pouco, né, a referência de queda do preço é a média de 20 períodos, tá? Você pode ver, olha só, como que ele foi subindo e ele respeitou a média de 20. A média de 8 ele cai algumas vezes abaixo dela, mas a média de 20 ele nunca cai abaixo dela. Olha só para você ver. E a tendência ela começa aqui embaixo e ela vai subindo, 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 né, e nunca fecha abaixo da média de 20. Né, no entanto, a condução pela média de 20 é a melhor condução quando você opera a tendência, tá? E aí, os topos e fundos, eles vão formando os pivôs. O que é isso, né? Aqui, ó, ele forma um topo, né? Ele chega, olha só, ele sai de 4,51, ele vai até 6,64. E aí ele cai. Aí quando ele cai, a pessoa fala assim, mas ele agora tá caindo, olha só, ele caiu da máxima que ele formou, ele caiu 16%. Ele agora vai cair. Não, ele respeitou a média de 20. Você pode ver que ele cai até a média de 20 e depois ele volta a subir, né? E ele só vai parar de subir, ele sai de 5,52 e vai até 9,01, né? Olha só, ele vai aqui, ó, ele sobe 63,93%, né? E aí é o seguinte, a nossa referência, a gente, né, ele vai formando esses topos e fundos ascendentes, né, na tendência de alta. A gente pega a retração de Fibonacci, a gente coloca aqui na mínima, tá, da formação dele, do início da tendência, e a gente estica. E aí a primeira referência, a gente coloca 61,8 sobre a cabeça do pivô. Só que ele foi rompendo. E aí a gente vai colocando, a gente coloca a outra retração, depois que a máxima dela aqui em cima aqui, ó, é rompida, a gente pega e a gente usa o próximo pivô. O próximo pivô é o próximo local onde ele fez a máxima e voltou a cair. Foi aqui, nessa região aqui, ó. Onde que está aqui é 100%, foi na região de R$10, 9,85. A gente pega, estica e coloca a retração de 61,8 sobre, né, o próximo pivô, que é esse aqui. E aí depois que ele vem e ele rompe, a gente pega e estica, coloca a retração de 50% sobre a cabeça do pivô.
Ele rompeu, então o próximo alvo a gente vai colocar a retração de 38,2 sobre a cabeça do pivô. Aí vamos ver onde que vai dar. Ó, exatamente onde ele parou. Exatamente. Eu nem tinha feito isso aqui antes. Descobri agora, fazendo aqui com vocês aqui, ó. 18,41. E por isso que eu falo que ele respeita, né? Olha só, a última retração do segundo pivô, ele respeitou ela, ele bate nela e volta para corrigir a média de 20 períodos, tá? E aí, tecnicamente, né, na prática, o que que você faz? Vamos usar essa mesma linha aqui como referência. Vamos supor que esse aqui, vamos colorir de vermelho para ficar mais didático, seja o nosso stop. Tá, o seu stop, olha só, está em 14,44 a média de 20 períodos. Coloca 4 centavos abaixo, na região de 14,40. Tá, 14,40 é a região, o stop. Tá, o seu stop é na região de 14,40. Se ele vier e romper o stop, né, acionar o stop aqui, rompendo abaixo, paciência. Tá? A tendência ela foi até aqui. Né, você pode ver que, olha só, né, porque o que acontece? A gente trabalha, né, agora, nesse exato momento, a gente está trabalhando com a informação que está acontecendo agora, né? Mas você pode ver que ele subiu, vamos ver o tanto que esse papel subiu. Olha só, pegando aqui, ó, do início da tendência, ele subiu 309%. 309%. Quem comprou lá embaixo, tá? Comprou a data em 31/8 de 2020, 31 de agosto. Quem comprou em 31 de agosto e segurou até agora, comprou em 4,53 e multiplicou por 3, 300, deu 300% aí, multiplicou por 100% é 2 vezes que você multiplica o seu capital, então 6 vezes, multiplicou por 6 vezes o capital, tá? Só que é o seguinte, analisando o gráfico aqui, analisando, né, o que aconteceu, é muito fácil, né? Aí a gente vai pegar, aí vamos pegar aqui o que aconteceu no meio do caminho. Ele subiu, né? Ele pega aqui, ó, ele sobe, aí ele sobe até 44%. Depois que ele sobe aqui 44%, ele cai até a média, ele cai, ó, 16,54%. Caindo esse tanto, a pessoa não estopou, não saiu, não vendeu sua posição, tá? Mas aí, qual que é a referência sua para você? Ah, tá, mas como que eu vou saber que eu vou manter, não vou vender esse papel? A média de 20 períodos no gráfico diário, né? Quem está pela média tá até agora dentro do trade, tá? Né? O stop está em 14,40. Tá? Então até agora. Então ele pode, assim como ele fez aqui embaixo aqui, ó, vir até a média 14,44 para voltar a subir. Tá? Nada impede isso de acontecer também. O que vai acontecer a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente faz? A gente trabalha com um indicador que é a média móvel, tá? Então assim, né, você vai de acordo com como que ela conduz, tá? Então esse é o movimento aí. Ether 3 caiu forte, mas enquanto está acima da média de 20 é um movimento de correção. TASA 4 caiu forte, como eu já havia falado, né? Eu alertei e falei, olha, são 3 candles já de queda e ele havia rompido abaixo da média de 8 períodos ontem. Aí eu peguei e falei, ó, ele fechou abaixo da média de 8 períodos. Então, quando ele fecha abaixo da média de 8, inclusive a média de 8 ela é referência para super tendência, né? Ou seja, quem estava pela média de 8 conduzindo o trade, colocou stop aqui, 15,96. Hoje foi stopado, né? Acionou stop. Tá, isso foi da super tendência, que é acima da média de 8. A tendência continua, a tendência está com stop em, colocando aqui, ó, 5 centavos abaixo, 3,15, tá? 3,15, 3,15 não, 3,10, né? 13,10. Porque 13,15 é onde que está a média de 20 períodos. É bastante difícil, peraí, deixa eu esticar esse. Vou colocar aqui em 13. Puxa vida. Se acertar aqui o gráfico aqui de vez em quando é... Não, tem que ter uma paciência. Ó, 13,10. Beleza. 13,10. Esse é o stop da tendência.
tá? Não quer dizer que TASA 4 agora vai reverter e tal, não. Enquanto está acima da média de 20 períodos, está em tendência de alta, tá? Ah, ele caiu forte? Caiu em relação à média de 8. Em relação à média de 20, não, tá? É um movimento de correção. Então, por mais que eu tenha alertado e eu tenha mostrado também, porque eu mostrei foi o seguinte, foi a correção, né? Que quem comprou aqui em cima, olha só, já devolveu aí, ó, 23%. Só que é aquela, quem quer, igual eu mostrei em Ether 3, que teve que suportar aí, ó, 16% de queda. Quem quer conduzir a tendência não é fácil, é muito fácil, olha só, eu pegar aqui o Ether 3 e mostrar para você que quem comprou em 31 de agosto multiplicou por 6 o capital. É muito fácil agora que já aconteceu tudo isso. Só que quem, para operar a tendência, tem que ter muita paciência e tem que ter muito estômago. Por quê? Porque suportou quedas. Olha só, vamos pegar aqui uma outra, vamos ver que talvez foi maior. Desse topo aqui, ó, que ele formou no dia 9 de novembro, e ele caiu até a média, ele caiu até aqui, ó. Ele devolveu 21, peraí, foi até um pouquinho mais. Vamos arredondar para 22. 22% que ele caiu. Então, e a pessoa não vendeu. Ele caiu 22% e a pessoa não vendeu. Então é muito fácil você analisar depois. Então, TASA 4, para quem está na tendência, o stop está aqui, ó, em 13,10, 5 centavos abaixo da média de 20 períodos. Tá? E tem que aguentar aí, ó, devolveu 26% e tem que aguentar. Isso que eu falei no pregão anterior, nos estudos anteriores, tá? Eu falei que, olha só, que ele tinha potencial de queda de 32%. E é o que está acontecendo. Só que isso não quer dizer que ele vai reverter a tendência. Ele pode reverter a tendência? Pode. Não tem como, você não trabalha com o futuro, com, tentando adivinhar o futuro. Tá? Você trabalha com a informação atual. Então, se ele vier e romper abaixo da média de 20, paciência, ele não segurou. Agora, a tendência, qual que é a nossa referência para um trade na tendência? É o setup ponto contínuo barra elefante, que é correção na média de 20 períodos. Por isso que eu falei o seguinte, quando ele rompeu aqui, eu já tinha falado em TASA 4, rompeu aqui, ó. Ele rompeu aqui em 18/11, 10h40, ele rompeu. Eu falei, para quem opera tendência, não é oportunidade de entrada. Mas por que não é oportunidade de entrada? Porque não fez correção na média de 20. Porque se a média de 20 ela é a sua referência para conduzir, se você comprar afastado dela, né, como quem, olha só, quem comprou aqui em cima, não tinha como adivinhar, não tinha como falar que ele ia corrigir até a média de 20 não, tá? Foi um candle de força, olha o nível de volume. Olha o nível de volume que foi o pregão com um maior volume. E aí a pessoa falou, peraí, isso aqui então é compra. Aí comprou. E agora tá vendo devolver aí, ó. Então, imagina, você vai comprar aqui em cima com o stop lá embaixo. Né? Você vai comprar com a sua entrada e seu stop com 30%. Né? Imagina alguém que entrou com 100 mil reais, o stop dele custa 30 mil reais. Então, a gente tem que o nosso operacional, ele tem que ter definido de maneira que você entre no momento que tem o melhor risco retorno. Então agora, TASA 4 está caindo. Se TASA 4 cair até a média de 20, e depois que ele cair até a média de 20, ele para de cair e ele volta a subir, ele vai formar um candle altista, tá? Um candle verde igual esse aqui, ó. Seja de qualquer tamanho, mas ele vai formar um candle verde. E ele vai apresentar volume acima da média. Será neste momento que você vai comprar com um stop em 13,10, 13,15, tá? E aí sim, a relação aqui risco-retorno vai ser boa para você entrar no trade, tá? Mas TASA 4 por enquanto está em movimento de correção, está em forte queda, mas está em movimento de correção. Tecnicamente está em tendência de alta ainda, tá? E por fim, Agro 3 caiu forte, mas Agro 3 sim, não se respeitou a média de 20, caiu forte. Para você ter referência, muita gente me pergunta, né? Eu falo assim, olha, tá em tendência de baixa no gráfico semanal. Aí a pessoa fala, mas qual que é o próximo alvo? E eu vou no gráfico semanal, né? E aí no gráfico semanal eu pego a média de 20 períodos, tá? Então, a linha aqui, ó, tá, essa linha tá sobre a média de 20 períodos,
região de 22,08, 22,09. E aí eu vou no gráfico diário. E aí você vê, olha só a distância que tem. Né? É claro, você não vai colocar um stop aqui embaixo. A única possibilidade de você colocar um stop aqui embaixo é se você comprou pelo gráfico semanal. E se você comprou pelo gráfico semanal, um candle altista que foi formado sobre a média de 20 foi aqui, ó. Foi este aqui, ó. Aqui. Foi em 20,76 que você tinha que ter comprado, tá? E aí o seu stop já está aí com 5,94% de ganho. Então, mesmo que ele venha e ele não respeite a média de 20, você sai com ganho. É isso que eu quero mostrar. A pessoa, não adianta você comprar aqui em cima e ficar revoltado com essa queda. Tá? Se você opera tendência, né, é a média de 20 períodos. É a melhor referência tanto para a sua entrada quanto para o seu stop. Tá? É a média de 20 períodos. Ok? Para a condução aí da tendência. E só para fechar, o SP500 ele corrigiu, né, até a média de 20 períodos. Eu havia falado ontem que ele rompeu aqui a mínima que dessa região de suporte e veio na média de 20 períodos. Tá? O MACD está começando a ficar baixista. Tá? E vamos ver aí se ele vai respeitar a média de 20. O candle que foi formado é um doji. E você pode ver que o pavio da parte de baixo é um pouco maior da parte de cima. Tá? Ele é ligeiramente, tá um pequeno candle, mas ele é ligeiramente maior do que a parte de cima, o que mostra que a força compradora aqui é maior do que a força vendedora. Então esse candle ele sugere, ele não dá certeza, mas ele sugere que ele vai voltar a subir. Tá? Ele sugere que a média de 20 vai ser respeitada. Mas, né, como a gente não trabalha com hipóteses, né, ou seja, a gente faz o seguinte: em termos práticos, você coloca seu stop abaixo da média de 20 períodos e deixa o trade rolar. Ok? Para fechar, vou falar aqui sobre o nosso curso aqui, ó, que eu falei, Fundamentos de Análise Técnica, que tem mais um dia aí na promoção da Udemy. E aqui eu falo sobre como identificar tendências, os tipos de gráficos, suporte, resistência, média, volume, stop, como fazer a projeção de Fibonacci, que são as projeções, né, a psicologia do trade, e tem também uma avaliação que compreende aí todo o conhecimento, né, abordado aqui, e que você recebe um certificado, tá? Se você consegue tirar e proveito aí na certificação. E o nosso curso também, Introdução ao Mercado Financeiro, é gratuito esse curso, tá? Eu também vou deixar o link aí para acesso, ok? Então, eu vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida, só basta fazer nos comentários, qualquer pergunta, estou à disposição. E se Deus quiser, até amanhã.